Oi, bom dia, tudo bem? De novo eu aqui, hoje 16 de maio de 2023. Ontem abriram as inscrições para a segunda fase da prova do Vale do INEP, que vai ser feita no mês de junho, mês que vem, então falta pouco. Então, em comemoração dessa data, hoje vamos falar de como seria um checklist de úlcera gástrica por H. pylori. Primeiro, ante todo, não adianta um conselho que eu dou para vocês, não adianta adivinhar um tema, sino a gente é importante medular um checklist padrão. E esse checklist a gente tentar adequar às diferentes estações que a gente vai se enfrentar e adequar as 5 grandes matérias, né? As 5 grandes temas que a gente vai ser avaliado, que é clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia e saúde pública, certo? Então, qual que é o checklist que eu uso? Primeiro, apresentação. Você se apresenta, sou a doutora Kátia, estou aqui para fazer o atendimento do senhor ou da senhora, sempre olhando para os olhos, demonstrando empatia. Segundo, você identifica o paciente. Por favor, qual é seu nome, qual é a sua idade, qual é a sua ocupação? Ali vai te responder. Terceiro, motivo de consulta. O que você está sentindo? O que o senhor está sentindo? O que trouxe você até aqui? Em que posso te ajudar? Ali eu vou te falar. Então, aí, você vai ter que começar a investigar esse motivo de consulta. Quais são as perguntas que sempre no INEP estão? Data de começo dos sintomas, intensidade, frequência, se é o primeiro episódio, se ele melhora ou piora com mudança de alguma coisa, se e os sintomas associados, tá? Por exemplo, eu estou com fraqueza, ou eu estou com desmaié. Um exemplo, eu tive um desmaio. É o primeiro desmaio, já aconteceu outras vezes. Você quanto tempo ficou deitada? Você teve perda de conhecimento? Teve convulsões? Teve febre? Teve dor, alguma dor? Ou, por exemplo, vômitos ou febre. Quando começou a febre? Qual é a intensidade da febre? Quantas febres teve durante o dia? A febre se acompanhou de outros sintomas associados, X sintomas. A febre melhorou ou piorou com o uso de medicação, uso de medicação, ou melhorou espontaneamente? Dor. A lista reduz. Onde que está a dor, qual é a localização da dor, com que intensidade, é o primeiro episódio, o senhor, a dor melhora, piora quando a gente come, quando a gente toma alguma medicação, quando muda de posição, sintomas associados, tá? Então, mais ou menos isso assim. Depois do motivo de consulta, então vem os antecedentes pessoais do paciente. Você vai perguntar, né? O senhor padece de quê? Tem comorbidade? Ou qualquer doença que o senhor tem? Hipertensão, diabetes, doença renal, doença cardiovascular, doença gastrointestinal? Você vai perguntar. Antecedentes familiares. Você pergunta os antecedentes familiares da família. Hipertensão, diabetes, doença renal, doença cardiovascular e X. Se for na estação de ginecologia, perguntar os antecedentes ginecológicos e antecedentes obstétricos. Aí depois disso, então, hábitos tóxicos. O senhor fuma, o senhor bebe, o senhor usa álcool, o senhor usa drogas. Alergia a medicamentos depois, fez cirurgias anteriores. E aí, nesse ponto, eu peço cartão de vacina, cartão de gestante ou cartão de criança. Aí, depois que acaba essa parte da anamnese, vem a parte do exame físico, que seria o segundo grande tópico. Exame físico, começar primeiro a pedir permissão. Nunca esteve no checklist do INEP, mas vai que, de repente, começa a pontuar, né? Me lavo as mãos, peço permissão. Aí, primeiro, ectoscopia geral, sinais vitais, exame físico para aparelho respiratório, cardiovascular, abdômen, sistema nervoso central, exame físico ginecológico, que é mamas, espéculo e toque vaginal e o toque retal. Aí depois vem os exames complementários. Exame complementário, um monte de exames complementares, mas vocês sabem que tem hemograma, que são os laboratoriais, tem os exames de imagem. Aí, nesse ponto, quase sempre ele vai te entregar exames, você vai ter que verbalizar e avaliar e verbalizar os hallazgos ou as alterações que você encontra e tem que verbalizar olhando para a câmera e falando alto. Aí depois vem um diagnóstico diferencial.
tá? INEP gosta bastante de falar de diagnósticos diferenciais. A hipótese diagnóstica e a conduta a seguir. Conduta a seguir, se for na estação de cirurgia, aí então depende, tá? Você tem que falar sobre o tratamento não farmacológico, aí você descreve tudo, e o tratamento cirúrgico, tá? E se for tratamento cirúrgico, quais que são as probabilidades que tem? É por via laparotomia, é por via aberta, né? É por videolaparoscopia ou laparotomia, ou a gente vai fazer tratamento expectante, ou vamos fazer antibiótico primeiro, você vai explicar isso para a paciente sua, certo? Depois, se precisa notificar, você notifica, se precisa, e depois você pergunta as dúvidas que a paciente possa ter. Se for emergência, então você sabe que tem que monitorizar, tem que canalizar acessos venosos, precisa chamar outro especialista ou se precisa também encaminhar para outro hospital, tá? Porque tem que ver o cenário da atuação. Então, mais ou menos rapidinho, esse aí foi o checklist. Agora, vamos falar de úlcera gástrica por H. pylori.